Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe algo profundamente estranho na maneira como o universo conta sua própria história. Cada vez que olhamos para mais longe no espaço, olhamos também mais fundo no tempo. E, teoricamente, quanto mais voltamos na linha do tempo cósmico, mais caótico, simples e desorganizado tudo deveria ser. Mas, e se não for? E se ao invés de encontrarmos o universo primitivo como um bebê recém-nascido, pequeno, frágil, em formação, nós o encontrarmos como algo maduro demais, desenvolvido demais, complexo demais? E se o universo no seu começo já fosse velho? É exatamente essa a pergunta que o telescópio James Webb forçou os cosmólogos a considerar. E essa pergunta está abalando a base inteira da cosmologia moderna. Hoje eu quero te levar numa viagem cinematográfica, um mergulho profundo no coração de uma crise científica silenciosa. Uma crise tão grande que, se confirmada, pode exigir que reescrevamos praticamente tudo o que achamos que sabíamos sobre o universo. Respire fundo. A história que você está prestes a ouvir muda tudo. Nós aprendemos desde cedo uma narrativa muito elegante sobre o universo. Tudo começa com o Big Bang. Não exatamente uma explosão, mas uma expansão extrema, uma rápida liberação de energia e espaço. O universo nasce quente, denso, opaco, nada além de plasma fervendo. Depois, lentamente, ele se resfria. Partículas surgem, átomos se formam. Séculos depois, vêm nuvens de hidrogênio. Então, gravidade junta essas nuvens em estrelas. Depois, agrupamentos de estrelas formam protogaláxias. E só muito tempo depois, bilhões de anos, surgem as galáxias massivas, organizadas, espirais perfeitas como a Via Láctea. De acordo com essa história, o universo infantil deveria ser uma bagunça. Pequenas bolhas de gás, estrelas jovens e violentas, nuvens irregulares. Nada de galáxias e espirais com braços longos e bem definidos. Nada de estruturas enormes e maduras. Nada de nada sofisticado. Afinal, formação de galáxias é um processo lento, demorado, dirigido por gravidade e matéria escura. E isso leva tempo, muito tempo, bilhões de anos. Então, com base nesses modelos, os cosmólogos tinham uma certeza sólida. O universo jovem não poderia ter galáxias grandes, organizadas e brilhantes. Ele simplesmente não teve tempo para isso. Mas aí, o James Webb abriu os olhos e tudo começou a desmoronar. A primeira bomba veio com uma imagem que, à primeira vista, parecia apenas bonita. Uma galáxia espiral gigante, massiva, com braços bem definidos, uma estrutura simétrica. Tudo muito normal, se fosse uma galáxia velha. Mas não. A tal galáxia estava lá, no início do universo, quase no começo de tudo. Um objeto que, segundo as probabilidades matemáticas, tinha menos de 2% de chance de existir naquela época. Seu nome, Big Wheel, a Grande Roda. Uma espiral colossal, organizada demais, brilhante demais, massiva demais, cedo demais. Era como encontrar uma árvore centenária no lugar onde, segundos antes, você plantou a semente. Ou como ver um adulto de 30 anos nascendo da maternidade. Algo estava profundamente errado. E essa galáxia não era exceção. Ela era só a primeira pista. O James Webb foi desenhado para olhar mais longe do que qualquer instrumento já criado. E quanto mais longe ele olhava, mais o universo parecia contradizer suas próprias leis. Porque não era apenas a Big Wheel. Era uma, depois outra, depois outra. Galáxias enormes, maduras, brilhantes. Algumas com massas comparáveis à Via Láctea, mas vivendo em épocas tão jovens que, teoricamente, nem deveriam ter tido tempo de existir. Estávamos encontrando estruturas que sugeriam formação de estrelas muito mais rápida do que o previsto halos de matéria escura surgindo cedo demais.
Organização interna madura em momentos que deveriam ser caóticos, densidade estelar que desafia qualquer simulação. Os artigos científicos começaram a surgir, e quase todos diziam a mesma coisa. Essas galáxias superam as expectativas do modelo padrão. Há complexidade demais, cedo demais. A cosmologia precisa ser reavaliada. E aí veio a frase que assustou até os cientistas mais cautelosos. Isso sugere uma sobredemanda de estruturas maduras no universo primordial. Mas o que isso significa? Significa que tem coisa demais organizada cedo demais. Significa que o universo parece ter corrido 100 metros em um tempo que nem o Usain Bolt faria sentido. Significa que nossa cronologia pode estar errada, ou que nosso entendimento da física pode estar incompleto, ou que existe algo profundo que ainda não descobrimos. Para você sentir o tamanho da crise, precisamos entender algo simples. Galáxias levam tempo para se formar. É uma dança lenta, lenta demais para caber no tempo que tínhamos ali. No modelo clássico, o hidrogênio se acumula, a gravidade aperta, estrelas surgem, explodem, enriquecem o meio, a matéria escura cria halos que puxam mais gás, estrelas formam discos, discos se organizam, braços espirais surgem, só muito depois. Mas as galáxias vistas pelo JWST já estavam no passo 7, enquanto o universo ainda deveria estar nos passos 1 ou 2. É como encontrar uma catedral gótica no meio de uma cidade recém-fundada. Antes de haver pedreiros, antes de haver cimento, antes de haver tempo. Isso não é um pequeno erro no modelo. Isso é um colapso. A palavra crise pode parecer exagerada, mas não é. Dentro dos círculos científicos, já existe um termo não oficial, a crise da formação precoce de estruturas, e ela se soma a outra crise já famosa, a tensão de Hubble, a divergência nas medidas da taxa de expansão do universo. Uma parte das medições diz que o universo está se expandindo mais rápido, outra diz que está se expandindo mais devagar. O JWST trouxe novos dados que não resolvem o problema, às vezes até pioram. Agora adicionamos um novo ingrediente ao caos: galáxias maduras demais no início do universo. A combinação desses dois problemas sugere que o modelo padrão, LCDM, pode estar incompleto. E isso não é pouca coisa. Esse modelo é a espinha dorsal da cosmologia moderna. É o mapa que usamos para entender a história da realidade. Se ele tiver falhas, então não precisamos ajustar detalhes. Precisamos redesenhar o mapa. E isso está levando alguns cientistas a considerar ideias ousadas. Gravidade modificada, matéria escura exótica, energia escura, dinâmica física, quântica aplicada ao cosmos inteiro, modelos alternativos do Big Bang ou até que a estrutura do tempo não funciona como imaginamos. O universo está nos dizendo algo, e pela primeira vez em décadas, não sabemos o que. A crise do cosmos não é apenas científica, ela é existencial. Porque se o tempo cósmico não funciona como achávamos, se galáxias podem se organizar rápido demais, se a realidade evolui mais depressa do que o esperado, então talvez nossa noção de causalidade esteja incompleta. Talvez nossas escalas de tempo estejam erradas. Talvez o universo seja mais inteligente, mais dinâmico, mais vivo do que supomos. Isso muda tudo. Não só a física, mas a forma como pensamos a realidade. A cada nova imagem do James Webb, percebemos: o cosmos não é frio, não é lento, não é mecânico, não é previsível, não é simples. O cosmos é dinâmico, é estranho, é cheio de atalhos, é capaz de romper suas próprias regras. Ou talvez sejamos nós que não as entendemos. As galáxias antigas com estruturas maduras não são erros, são sinais. Sinais de que o universo tem camadas que ainda não alcançamos. Sinais de que nossa compreensão atual é apenas a superfície. Sinais de que há uma profundidade maior, talvez até uma inteligência estrutural, operando por trás do pano.
E de alguma forma silenciosa e quase poética, o James Webb não está apenas olhando para o passado. Ele está olhando para dentro da estrutura do próprio mistério. O James Webb não está apenas tirando fotos. Ele está fazendo perguntas. Perguntas que incomodam. Perguntas que quebram teorias. Perguntas que deixam os cientistas sem respostas. E talvez seja por isso que essa história seja tão fascinante. Porque estamos vivendo um momento raro, um momento em que a ciência admite que não sabe, e que talvez tenha entendido errado, e que talvez esteja diante de algo maior, mais profundo, mais inesperado. Eu quero que você pense nisso. Se galáxias gigantes já existiam no início do universo, o que mais existe que ainda não enxergamos? O que mais está escondido nos primeiros segundos da realidade? E por que o universo parece querer nos contar uma história diferente daquela que imaginamos? Deixe sua visão nos comentários. Esse é um daqueles temas que ninguém entende sozinho. E eu quero saber o que você acha. Estamos diante de uma nova cosmologia? Ou é um modelo antigo que ainda não mostrou suas cartas? Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like e se inscreva, porque estamos só começando essa jornada pelo lado desconhecido do universo que o James Webb está nos revelando.